Saúde os irmãos com a paz de Cristo Jesus, amém? Glórias a Deus. Gostaria de meditar com os irmãos num trecho da Palavra de Deus, que está em Lucas, no capítulo 18. Bom é estarmos na presença do Senhor, bom é o adorarmos em espírito e em verdade. Lucas, capítulo 18, vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Amém? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa, lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Glórias a Deus, irmãos, podem se sentar, em nome de Jesus. Irmãos, esse trecho que nós lemos da Palavra de Deus começa no versículo 1, dizendo que Jesus também conta uma parábola. E esse também nos denota uma ideia de que Jesus estava fazendo um discurso anteriormente e agora ele também vai acrescentar ao seu discurso uma parábola. Então, o que Jesus estava falando anteriormente que ele agora acrescenta esta parábola? Quando nós voltamos no capítulo 17 de Lucas, a partir do versículo 20, nós vamos ver o discurso que Jesus estava fazendo quando ele acrescenta esta parábola. E o discurso que Jesus fazia a partir do versículo 20 do capítulo 17 é justamente o discurso sobre a vinda do reino de Deus. Esse era o ensinamento que Jesus estava fazendo. Então, Jesus, ali no versículo 20, ele foi interrogado pelos fariseus acerca da vinda do reino de Deus. E Jesus agora começa a explicar que, na verdade, o reino de Deus já estava entre eles. Afinal, Jesus, quando veio a esta terra, ele desempenhou 3 ofícios, a saber, ele foi rei, profeta e sacerdote. Então, Jesus, como rei, já tinha estabelecido o reino, mas não um reino político, não um reino visível, como muitos acreditavam. Mas Jesus vai dizer no versículo 20 do capítulo 17 que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, no versículo 25, por exemplo, do capítulo 17, Jesus vai dizer, vai explicar que ele ainda sofreria, ele ainda padeceria muito, uma vez que o reino dele, que já tinha iniciado, o reino dele que já estava sendo estabelecido, ainda não estava completamente consumado, uma vez que o reino de Deus será consumado quando Cristo voltar em seu poder e grande glória, conforme nos diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 19. Então, neste contexto, onde Jesus está falando sobre a vinda do reino de Deus, agora chegamos no capítulo 18, dizendo que Jesus, falando sobre o reino de Deus, vai contar também uma parábola. E a parábola, qual era o propósito da parábola? Para que era falado uma parábola? Então, uma parábola era uma história contada com o propósito de extrair um ensinamento, extrair uma lição, extrair uma verdade daquela história. E Jesus utilizou muito desta forma de ensinamento. Jesus usou muito as parábolas em seu ministério, ensinou muito por parábolas.
Entretanto, esta é uma parábola que nos chama a atenção por uma característica. Quando nós olhamos para o versículo 1, aqui o autor Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, já vai nos falar o propósito dessa parábola. Porque muitas outras parábolas que Jesus ensinou, acontecia que quando Jesus terminava de contar a parábola, os discípulos perguntavam: mas mestre, o que quer dizer esta parábola? Esta parábola que nós lemos aqui, já no versículo 1 do capítulo 18, vai ficar claro, vai ficar nítido para nós o propósito dessa parábola. E qual é o propósito? E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Agora, fica claro para nós o propósito dessa parábola, o que Jesus visava com essa parábola. Então, Jesus visava nos ensinar sobre a oração e a perseverança na oração como um dever para nós. E nesse aspecto, então, a oração na vida do crente, ela é um dever. A oração na vida do crente é uma necessidade. A oração na vida do crente é uma obrigação, porque Jesus nos ensinou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A oração é uma obrigação, uma necessidade, para que nós não venhamos a esmorecer nos dias difíceis. Todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós enfrentamos o que a Bíblia diz, que no mundo teremos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então, pode ser que alguém entrou aqui nessa noite e está recebendo esta palavra em seu coração, mas esteja enfrentando uma grande dificuldade na sua vida. Chegou aqui com o coração apertado, chegou aqui enfrentando uma provação, uma luta, talvez um laudo médico que tirou o chão da pessoa, talvez um corte na empresa de funcionários, e chega aquela notícia de uma demissão iminente. Não sei, pode ser que alguém tenha entrado aqui com um problema familiar, um problema no seu casamento, um problema por alguma palavra dita em tempo não oportuno. Enfim, todos nós passamos dias difíceis em nossa vida, mas a palavra de Deus ao nosso coração hoje é: não percamos o ânimo, não desistamos, porque o desejo de Deus é que nós sejamos perseverantes e nunca venhamos a desfalecer. Efésios, capítulo 6, versículo 13, olha o que a Bíblia vai nos dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. O propósito de Deus, a intenção de Deus para nós, é que nós tomemos as armaduras espirituais. Para quê? Para resistirmos o dia mau, para resistirmos às adversidades, para enfrentarmos as lutas e os problemas, e havendo feito tudo isso, nós ficarmos firmes. Deus quer nos ver firmes. Deus quer nos ver triunfante. Deus não tem prazer no crente que retorna para trás. Deus não tem prazer naquele que faz como a mulher de Ló e olhe para trás. Não, Deus quer nos ver triunfantes. Deus quer nos ver vencedores. Deus quer nos ver perseverantes na sua obra e na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui diz-nos a parábola, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Como tem sido este dever na nossa vida? Como tem sido a nossa vida de oração? Como nós temos lidado com a obrigação que Deus nos dá de nós orarmos sempre? Temos orado pouco? Devemos orar mais. Temos orado aos nossos olhos bastante?
sempre há como orarmos mais, afinal, fica-nos bem claro pela palavra de Deus que a oração é um dever para todos nós. Então, no versículo 2, Jesus inicia, melhor dizendo, esta parábola, falando sobre uma certa cidade que havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. E quando Jesus ia falando a parábola, no coração dos seus ouvintes já ficavam algumas coisas claras. Porque, ao tratar da parábola, esse juiz que não temia a Deus e não temia homem algum, no ouvido dos seus ouvintes, já ficava claro que ele não era um juiz judeu, por exemplo. Porque os judeus levavam as suas petições diante dos anciãos e não aos tribunais. Então ali ficava claro que aquele juiz era um juiz do Império Romano, pago pelo Império Romano. Por isso, então, que ele não se preocupava com os homens, não se preocupava com Deus, não se preocupava com o que as pessoas achavam dele. Era um homem altivo, um homem orgulhoso, um homem sem princípios, sem valores, sem consciência moral. E quantas vezes nos deparamos com pessoas assim na nossa jornada, na nossa caminhada, com pessoas que não temem ao Senhor, com pessoas que não se importam com as mazelas da sociedade, com pessoas, como foi falado aqui pela manhã, que chegam a se alegrar com o que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, na última semana, com pessoas que chegam a se alegrar com as vidas sendo ceifadas. A Igreja de Cristo foi chamada para povoar o céu. A nossa missão é povoar ao céu e nós não alegramos quando as almas vão para o inferno. Então, irmãos, isso é o pensamento de um homem altivo, sem princípios, pessoas que se alegram com as mazelas da sociedade. E aquela viúva, no versículo 3 agora, ela vai clamar por justiça diante de seu adversário para aquele juiz. Interessante que Lucas, ele menciona mais sobre as viúvas do que todos os evangelhos juntos. Então, Lucas é alguém que trata muito esse assunto, porque as viúvas eram pessoas vulneráveis naquela sociedade, que enfrentavam muitas dificuldades, principalmente após a perda do seu marido. Então, eram pessoas vulneráveis. E a Bíblia vai mostrar-nos inúmeros casos de viúvas que passavam por grandes necessidades. E a igreja primitiva levava isso muito a sério. O trato com as viúvas, não é? Quando nós abrimos a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3, a Bíblia diz: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Tiago, capítulo 1, versículo 27, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, a igreja sempre teve esse olhar para com as viúvas, para com aqueles que estavam à margem da sociedade. Então, quando Jesus fala sobre esta viúva na parábola, entendemos que aquela mulher, ela enfrentava grandes obstáculos na sua vida. Primeiro, pelo fato de ser mulher, em uma sociedade na Palestina, onde as mulheres não pleiteavam suas próprias causas, embora, no caso dessa mulher, fosse uma causa justa. Segundo, ela era uma viúva, não tinha um marido para representá-la. Então, ela enfrentava esses obstáculos, mas isso não a impediu, isso não a paralisou, isso não a bloqueou de pleitear a sua causa até conseguir, mostrando assim a sua persistência até ter a sua causa respondida. E quando nós falamos sobre enfrentar obstáculo, nós lembramos, por exemplo, daquele homem chamado Zaqueu, que está retratado em Lucas capítulo 19, ao dizer ali, a partir do versículo 2,
que havia um homem chamado Zaqueu. Este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Vejamos, para Zaqueu, que era um homem de pequena estatura, aquela multidão configurava-se um obstáculo que ficava entre ele e Jesus. Mas isso não o paralisou, isso não o impediu, a ponto de Zaqueu subir numa árvore para ver Jesus. E ali então, a partir desse ato de fé, ter um encontro com Jesus e Jesus ir à sua casa. Qual obstáculo nós temos enfrentado na nossa vida? Qual luta, qual dificuldade que tem tentado nos paralisar, tentado nos impedir de vermos o milagre do Senhor? Quais obstáculos tentam nos afastar de Jesus? Então, o que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração nesta noite é que hoje é dia de nós vencermos os obstáculos. Hoje é dia de nós sairmos daqui abençoados, porque Deus espera que nós sejamos perseverantes, não desanimemos, que nós persistamos. Então, que nós recebamos a graça do Senhor, que nós recebamos o fortalecimento de Deus para perseverarmos, independente das circunstâncias da nossa vida. O versículo 4 agora, a Bíblia vai nos tratar que por algum tempo aquela mulher ia até aquele juiz pleitear por a sua causa. Então aqui fala da perseverança daquela viúva. E o juiz então vai dizer consigo, vai dizer no seu coração: eu vou fazer justiça. A petição da viúva era válida. Então ele fala que ele vai fazer justiça, não porque ele era um homem justo, mas para que aquela viúva não voltasse a importuná-lo novamente. E Jesus, então, no versículo 6, vai nos dizer: ouviu o que diz o injusto juiz. A partir do versículo 7 agora, Jesus vai nos trazer o ensinamento desta parábola, dizendo: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Agora é interessante nós notarmos algo. Apesar de Jesus estar falando esta parábola, falando sobre a persistência desta viúva, Jesus não nos traça qualquer comparação entre nós, igreja, e a viúva, ou entre Deus e o injusto juiz. Mas Jesus estabelece contrastes. Primeiro contraste: Deus é justo e é o nosso Pai, amém? Salmo capítulo 11, versículo 7 diz: porque o Senhor é justo e ama a justiça. Se aquele juiz era injusto, iníquo, Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, vai dizer que Deus é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e nele não há injustiça. Justo e reto ele é. Glórias a Deus. Então, o nosso Deus é muito diferente desse juiz. O nosso Deus, ele é justo para conosco. O nosso Deus, ele nos ama. O nosso Deus quer o nosso bem. O que ele está nos ensinando aqui é sobre a perseverança na oração, porque ele é o nosso Pai. E como nosso Pai, ele age com amor para com os seus escolhidos, que clamam a ele, como diz a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 33, versículo 3,
clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Segundo contraste, é o contraste entre a viúva e os escolhidos de Deus, porque aquela viúva não tinha quem pudesse pleitear a sua causa. O marido dela tinha morrido, ela era viúva, mas nós não somos assim, porque a Bíblia nos diz que nós temos alguém que pleiteia a nossa causa, ao dizer que temos um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo, o justo, em 1 João capítulo 2, versículo 1. Então nós não somos como aquela viúva que não tem ninguém para pleitear a nossa causa. Nós temos a Cristo por nosso intercessor, por nosso advogado. E não somente isso, Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, o nosso Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, que socorre-nos quando nós somos tentados. Então, entre nós e aquela viúva, não há um paralelo, mas há um contraste, porque nós temos o Espírito Santo conosco, nós temos a Jesus conosco, nós temos alguém que pleiteia a nossa causa para nos fazer mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro contraste, aquela viúva não tinha nenhuma promessa, não tinha nenhuma expectativa de que aquele juiz fosse atender a sua causa, mas nós somos diferentes, nós temos as promessas e nós temos o Espírito Santo em nosso coração, glórias a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26, e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluias. Então, se aquela viúva não tinha alguém para interceder por ela, se aquela viúva ela tinha que ir lá várias vezes na presença daquele juiz, nós somos diferentes, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, glórias a Deus. Nós podemos chegar ao trono da graça. Se aquela mulher tinha dificuldade de chegar até o juiz, um homem arrogante, um homem soberbo, nós somos diferentes. Nós podemos chegar ao trono da graça. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, irmãos, quando nós formos diante do Senhor, na presença do nosso Deus, a Bíblia diz, cheguemos com confiança, porque Deus não é como esse juiz iníquo, Deus não é como esse homem justo, não, Deus quer que nós cheguemos com confiança, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele nos ama, porque Ele tem o melhor para nós, porque Deus quer que nós sejamos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Como temos orado ao Senhor? Temos orado perseverantemente, temos orado com confiança. E como é que o crente ora com confiança? É quando o crente ora embasado na palavra de Deus. Senhor, a tua palavra diz... Senhor, a tua palavra fala isso. Então, quando nós começamos a orar com base na palavra de Deus, nós vamos chegando com confiança diante do trono da graça e recebendo a graça do Senhor
Senhor e alcançamos misericórdia para que Ele nos ajude em tempo oportuno. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos as riquezas de Deus a nosso favor. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, irmãos, Deus é quem supre as nossas necessidades. Nós não somos como aquela viúva. Pelo contrário, nós temos um Deus que ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. Versículo 8. Jesus agora vai finalizar com uma pergunta esta parábola. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Jesus agora vai fazer os seus discípulos pensar, e a nós também. Quando o Filho do Homem vier nas nuvens para arrebatar a sua igreja em um mundo caótico que vivemos, em um mundo de declínio espiritual, em um mundo de declínio moral, achará, porventura, fé na terra? Ora, se Cristo voltar hoje, achará, amém? Em nosso coração, porque nós somos o povo que ainda temos a fé em nosso coração, a fé em Cristo Jesus. Então, esta pergunta de Cristo, falando sobre a vinda dele, é uma pergunta para nos tratar sobre essa temática da fé, para nos tratar sobre essa temática da perseverança, da persistência no meio das dificuldades e problemas que nós enfrentamos. Afinal, como diz o Salmo 121, nós devemos olhar para o alto e nos questionar: de onde me virá o socorro? E aí, nesse momento, vem a resposta do Senhor para nós: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que nós olhemos para o alto buscando socorro, que nós olhemos para o céu de glória, onde o nosso Salvador está, e dele busquemos a solução, nele busquemos o direcionamento, como diz a carta aos Hebreus, tendo os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Busquemos o discernimento no Senhor, porque, infelizmente, há muitos que entram numa depressão profunda, muitos que entram em desespero em meio aos problemas, mas Deus quer que nós olhemos para Ele e busquemos nele a solução e o socorro para a situação que estamos vivendo. Afinal, olha o que o salmista vai dizer no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, irmãos, que nós cultivemos perseverantemente uma vida de oração, que nós busquemos em Deus, o nosso Pai, a resposta para as nossas indagações, a resposta para o nosso clamor. Afinal, Ele ouve a nossa oração. A Bíblia diz: perto está o Senhor daqueles que o invocam. Então, eu termino aqui esta reflexão desta noite, lendo Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a este a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, qual o propósito de Jesus ensinar-nos esta parábola? O propósito era nós aprendermos sobre o dever que temos enquanto crentes de orar sempre e nunca desfalecer. Perseveremos na oração, perseveremos na busca ao Senhor, afinal, Ele ouve o nosso clamor e Ele atende a nossa oração, ainda que aos nossos olhos sejam
tardio a resposta, mas certamente, aos olhos de Deus, a resposta vem em tempo oportuno, no tempo perfeito. Então, que nós continuemos perseverantes na obra de Deus e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu irmão, eu queria agradecer pela sua visualização. Espero que Deus tenha te abençoado com essa palavra. Espero que ela tenha tocado o seu coração. Acima de tudo, que você que não conhece a Jesus, que você tenha a oportunidade de agora entregar a sua vida a Ele. Nossos contatos estão aqui, se você precisar de uma oração, se precisar de um contato, entre em contato com a nossa igreja, o nosso canal está aqui para te abençoar a sua família. Além dessa palavra, tem diversas outras, então que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma semana abençoada. Muito obrigado por você estar aqui e que Deus abençoe a sua vida.